Seja muito bem-vindo ao meu canal no YouTube. Eu sou a Bruna Bittencourt, sou arquiteta e se você é amante da arquitetura assim como eu, já se inscreve nesse canal que muitos conteúdos serão voltados a esse assunto. Hoje a gente vai falar sobre a nova casa da Ana Castella, um projeto que ficou pronto depois de 1 ano e meio de obra em Londrina e que tem uma coisa muito clara: personalidade. Essa não é uma casa neutra, não é uma casa minimalista, não é uma casa que tenta agradar a todo mundo. É uma casa que traduz identidade. E como arquiteta, eu gosto muito quando um projeto assume isso. Mas também vou analisar tecnicamente as escolhas, o que funciona muito bem, o que é ousado e o que é conceitual. A arquiteta Juliana Meda definiu o projeto como um recanto de memórias, trazendo referências de fazenda, celeiro, madeira natural, couro, herança e infância. E isso aparece em tudo: revestimento de madeira no teto e nas paredes, lâminas naturais com paginações irregular, couro nos móveis e escultura em tamanho real. É uma casa temática? Sim. Mas é uma casa temática muito bem executada. Como arquiteta, eu vejo aqui uma decisão muito clara: assumir um universo sertanejo sem caricatura. Logo na entrada temos a escultura feita pelo artista Carlos Sato. A pose foi escolhida pela própria Ana. Isso é muito forte, cria pertencimento. Mas aqui vai um ponto técnico: esculturas em escala real são extremamente dominantes visualmente. Elas precisam de espaço, de pé direito e iluminação adequada. E aqui isso foi respeitado. Na sala de jantar, temos o abajur cavalo em tamanho real, a terceira peça no Brasil. É ousado? Muito. É para qualquer cliente? Não. Mas dentro do conceito da casa funciona, porque conversa com a mesa maciça de tora única e um lustre de chifres. Aqui existe coerência na narrativa. Mas além da narrativa, existe um ponto técnico muito importante quando falamos de peças escultóricas em tamanho real dentro de ambientes residenciais. Escultura não é um objeto decorativo, é um elemento arquitetônico. Ela interfere em circulação, eixo visual, hierarquia espacial e até proporção do mobiliário. No caso da escultura da boiadeira, ela está posicionada de forma estratégica. Não bloqueia fluxo, não cria sombra indesejada e não compete com outro ponto focal. Outro ponto fundamental: a iluminação. Peças escultóricas precisam de luz direcionada, ressaltante ou pontual, para valorizar textura, volume e profundidade. Sem iluminação correta, a escultura vira um corpo estranho no espaço. Aqui, ela ganha protagonismo sem pesar. Já no caso do abajur cavalo, na sala de jantar, existe um risco muito comum: excesso de informação. Nós temos mesa maciça de tora, lustre de chifres, peça escultórica em tamanho real. Se isso não tiver equilíbrio de escala e respiro visual, o ambiente pode ficar facilmente cenográfico demais. Mas o que salva é a repetição de linguagem. Quando você repete materialidade e conceito, o ousado vira identidade, não exagero. E como arquiteta eu sempre digo: peça impactante exige entorno mais contido, porque é o contraste que cria sofisticação. Se tudo grita, nada se destaca. Um dos pontos mais inteligentes do projeto foi a mudança da escada. A casa original tinha a escada no meio da sala, dividindo os ambientes. Ao reposicionar para a lateral e criar uma nova escada com estrutura mais solta e escultural, a arquiteta ganhou pé direito mais valorizado, sensação de amplitude e integração total da sala. Como arquiteta, eu considero essa uma das decisões mais fortes do projeto. Às vezes, uma única alteração estrutural redefine completamente a casa. Quando ela altera a escada, ela não só está mudando um elemento estético, ela está mudando o eixo principal de circulação. Escada é um elemento estrutural e compositivo. Ela organiza fluxos, define perspectiva e muitas vezes vira protagonista do ambiente. E a partir do momento que você redesenha esse eixo, você precisa reorganizar todo o seu entorno. E aí que entram as janelas. A abertura das janelas até o topo não é apenas uma escolha estética, é uma estratégia de compensação visual e espacial. Quando você tem um elemento vertical forte, como uma escada marcante, você precisa equilibrar esse peso com respiro. E o respiro aqui vem da luz e da natureza. Trazer um jardim para dentro, através de grandes janelas, não é só deixar mais bonito, é diluir massa construída. Tecnicamente, isso amplia a percepção do pé direito, melhora a ventilação cruzada e cria conexão interior e exterior. Algo muito valorizado na arquitetura contemporânea, de alto padrão. Mas tem um ponto importante: janela até o teto exige previsão estrutural, cálculo de viga, compatibilização com esquadria e estudo térmico. Não é uma decisão que pode nascer no meio da obra sem impacto. Então, quando eu vejo essa solução, eu penso menos em estética e mais
mais em planejamento, porque integrar jardim, escada e iluminação natural exige projeto muito bem amarrado. E quando funciona, a casa respira. A mesa feita de uma árvore inteira é símbolo. Isso não é só mobiliário, é conceito. Ela remete diretamente à fazenda, à origem, à natureza bruta, algo que conversa muito com a imagem e a trajetória da Ana. Não é uma escolha aleatória, é narrativa materializada. Quando você traz uma tora única para dentro de casa, você está trazendo o campo para dentro da arquitetura. Está assumindo a rusticidade como linguagem. E isso é muito forte do ponto de vista de identidade. Mas tecnicamente falando, peças assim exigem base estrutural adequada, tratamento contra a movimentação da madeira e controle de umidade. Uma tora maciça sofre dilatação, empenamento e fissuração natural com variação climática. Ela precisa estar estabilizada, bem seca, muitas vezes com reforços metálicos embutidos, além de uma base que distribua o peso corretamente sobre o piso. Madeira natural é viva e, quando usada em grande escala, precisa de muito cuidado técnico, porque quando o conceito é bruto, a técnica precisa ser ainda mais refinada. A cozinha em tom verde remete à fazenda antiga, ao clássico rural. Aqui temos uma quebra interessante. Enquanto a área social traz madeira natural intensa, a cozinha assume um verde com uma linguagem mais tradicional. Isso cria contraste sem perder a identidade. E arquitetonicamente falando, essa é uma cozinha de linguagem clássica. Percebemos isso nos desenhos dos armários, nos frisos, nas molduras, na presença de detalhes que remetem à marcenaria mais tradicional. Ela assume moldura, assume desenho, assume ornamento, e isso é proposital. Porque quando você escolhe uma estética rural sofisticada, o clássico ajuda a reforçar essa memória afetiva da casa, da fazenda antiga. Além disso, temos personalização extrema, louças com estampa rural, guardanapos com iniciais, xícaras em formato de bota. É um nível de personalização que transforma a casa em assinatura. E isso é algo que eu particularmente gosto muito na arquitetura. Trazer a personalidade e o gosto do cliente para o mínimo detalhe é o que faz um projeto deixar de ser apenas bonito e passar a ter identidade. Quando o cliente se reconhece no espaço, a casa ganha alma. Esses pequenos elementos contam histórias, criam memórias afetivas e tornam um projeto único. E quando a personalização aparece até na louça e no enxoval, isso mostra que houve intenção em cada escolha. E intenção é o que diferencia uma casa decorada de uma casa vivida. E agora vem pra mim uma das partes mais interessantes da casa, a área externa. Porque é aqui que o projeto deixa de ser contemplativo e assume claramente sua função social. Existe uma integração total entre gourmet, churrasqueira, forno de pizza e uma bancada funcional com pia escondida. E isso não é só excesso de equipamentos, é planejamento de uso. Ainda mais que, acompanhando a Ana, já podemos perceber que ela gosta de receber, está sempre junto de amigos e família. Quando você integra funções, você evita deslocamentos, melhora o fluxo de circulação e permite que quem está ali cozinhando continue participando da conversa. A mesa 3 em 1 é um acerto, une ping-pong, jantar e sinuca, e ela reforça o entendimento do comportamento da Ana. Ela não é só versátil, ela comunica dinamismo. O bar com ponta em tora mantém a coerência material da casa. Ela conversa com a mesa maciça lá dentro, reforçando a identidade rural contemporânea. Mas aqui tem um detalhe muito interessante de composição. Essa tora não está solta como um elemento isolado. Ela faz parte da própria bancada. O bar se integra à bancada principal em madeira e a tora aparece na ponta. Não é um bar ou uma bancada, é um único elemento arquitetônico que desdobra em função. Essa integração evita fragmentação visual e fortalece a linguagem do projeto. Além disso, usar a tora na extremidade é estratégico. Ela marca o ponto das bebidas, cria um ponto focal e ainda suaviza o término da marcenaria. Tecnicamente, isso também exige cuidado. Madeira maciça em área externa precisa de tratamento adequado contra umidade, sol e variação térmica. E quando ela está ligada à bancada, é fundamental prever dilatação, encaixes e fixação estrutural correta. Mas conceitualmente é muito bem resolvido, porque a mesma madeira que aparece na mesa interna reaparece no bar externo. E essa repetição cria unidade. É assim que um projeto deixa de parecer um conjunto de ambientes e passa a parecer uma casa com identidade única. E na marcenaria da área externa tem um detalhe que eu achei extremamente interessante. Existe um espaço fechado, como se fosse um armário comum, mas quando você abre, ele revela uma área completa de chá, café e até espaço pensado para chimarrão, algo que faz total sentido para Ana. Criar um módulo específico para um ritual diário mostra que o projeto foi pensado para além da imagem, foi pensado para o uso real. E aqui entra outro ponto de sofisticação. Até os puxadores da marcenaria, que são da Florence, foram personalizados com as iniciais dela. Isso é nível alto de personalização. E mais do que isso, o revestimento em couro aplicado nas gavetas e prateleiras traz um requinte silencioso. Couro na marcenaria não é comum. Ele exige execução cuidadosa, acabamento preciso e manutenção adequada. Mas ele eleva o padrão do detalhe. Perceba que isso não está escancarado.
está dentro de um armário. É um luxo que aparece quando você abre. E eu gosto muito disso em arquitetura, porque é ali, nos detalhes internos, que a casa deixa de ser cenário e passa a ser extremamente pessoal. E a piscina integrada costura tudo isso. Mas tem um detalhe técnico muito interessante aqui. Os espelhos externos abaixo do jardim, criando profundidade visual na piscina. Isso é um recurso clássico de arquitetura paisagística para ampliação de percepção espacial. Espelho cria duplicação visual, dissolve limite e faz o espaço parecer maior do que realmente é. E o telão com palco na área da piscina deixa uma coisa muito clara: essa casa foi feita para receber. Ela foi pensada para eventos, para encontros, para performance. E quando o projeto assume isso com clareza, ela deixa de tentar ser neutra e passa a ser experiência. O lavabo dessa área social traz uma pedra bruta esculpida como cuba e um espelho em madeira também esculpido. Aqui novamente vemos a força da natureza sendo representada no espaço. Tudo conversa, os elementos de todos os espaços se encontram. Isso é muito coerente com toda a narrativa da casa. Trabalhar com pedra bruta exige cuidado estrutural e impermeabilização muito bem resolvida, principalmente em áreas molhadas. Pedra natural esculpida tem peso significativo e precisa de base adequada. Já o espelho em madeira esculpida reforça a tridimensionalidade do ambiente. E perceba como até o lavabo, que normalmente é um espaço secundário, existe intenção estética forte. Isso mostra consistência de conceito. E ainda no térreo temos um ícone do design que não dá para ignorar: a cadeira Pepe, em formato de sela de cavalo. Ela foi inspirada diretamente na sela tradicional e é assinada por Rafaela Mangiarotti para a Opinion Siat. É uma peça que mistura design contemporâneo com referência equestre, revestida em couro com estrutura limpa e escultural. Ela conversa diretamente com o universo rural da Ana, mas de forma sofisticada. Não é literal, é reinterpretado. E isso é arquitetura bem feita, quando o símbolo vira design. Além disso, inserir uma peça assinada dentro de um projeto tão autoral eleva o nível cultural da casa. Mostra que não é só temática, existe curadoria. E agora sim estamos entrando no universo da Ana Castella, o estúdio e o tratamento acústico, um pedido especial da Ana para um projeto. Aqui eu preciso elogiar. Foi feito o tratamento acústico específico para a composição musical, e isso é muito relevante. Tratamento acústico não é espuma decorativa de parede. Ele envolve estudo de reverberação, absorção sonora, posicionamento dos painéis, controle de eco e muitas vezes o isolamento para não interferir no restante da casa. Isso mostra que o projeto não foi só estético, foi muito funcional. Casa de artista precisa ter espaço criativo, e isso foi muito bem respeitado. Além da parte técnica, tem algo muito bonito ali. A decoração do estúdio carrega a trajetória dela. Quadros, prêmios, troféus, itens pessoais como chapéus e o violão não estão ali apenas para compor cenário. Eles contam a história. O espaço vira quase uma linha do tempo, e isso é muito poderoso, porque criar música exige conexão emocional. E quando o ambiente relembra suas conquistas, origem e identidade, ele fortalece o seu processo criativo. É um lugar onde a artista e a pessoa se encontram. E eu gosto muito quando a arquitetura entende isso. Espaço criativo não é só técnico, ele precisa ser afetivo, resgatar emoções. Porque no fim, música nasce de emoção, e o ambiente influencia isso. Ao subir para o pavimento superior, a casa revela um novo capítulo. Entramos em uma parte da casa que, para mim, é um dos pontos mais estratégicos do projeto, porque estamos falando de uma artista consolidada, com agenda intensa e shows frequentes, e uma rotina extremamente dinâmica. E dentro dessa realidade, o camarim deixa de ser luxo e passa a ser necessidade. O camarim como parede iluminada para chapéus, espaço exclusivo para botas e a área pensada para que o maquiador, cabeleireiro e equipe possam se arrumar junto com ela é extremamente coerente com a rotina da Ana. Isso não é exagero, é uma arquitetura baseada em estilo de vida. A parede iluminada valoriza os chapéus quase como uma vitrine, o que faz sentido para alguém cuja imagem está fortemente ligada a este símbolo. E o espaço para botas respeita a identidade country. Além disso, essa dinâmica de exposição facilita a escolha da Ana durante a preparação para os shows e eventos. E a área de colaboradores garante praticidade no dia a dia. Isso reduz deslocamento, otimiza tempo e organiza fluxo. E tem um detalhe que eu achei muito sensível: o expositor de pulseiras que ela ganhou dos fãs. Isso é muito emocional. Não é sobre organização apenas, é sobre guardar memória. Porque quando o espaço acolhe conquistas, presentes, história construída com o público, ele deixa de ser só funcional e passa a ser simbólico. E no caso dela, é muito forte. E o mais esperado, o quarto da Ana Castella. A suíte da Ana talvez seja um dos ambientes mais estratégicos da casa inteira. E não apenas pela estética, mas pela decisão de planta muito inteligente que aconteceu aqui. No projeto original, o quarto e o closet ocupavam posições opostas. O quarto estava na área mais interna e o closet ficava voltado para a fachada, com melhor abertura.
essa que também não existia na planta original. Ao inverter essas posições, o projeto fez algo fundamental em arquitetura: reposicionou prioridade. O ambiente de descanso passou a ocupar a vista aberta pelo projeto, onde antes trazia apenas uma pequena janela. Agora temos uma grande esquadria voltada para a piscina e para a área de lazer. Isso muda completamente a experiência do espaço. E aqui, o quarto ganhou protagonismo. A varanda integrada com balanço reforça essa atmosfera mais leve, quase contemplativa. Ela cria uma extensão sensorial no dormitório e fortalece a ideia de refúgio dentro da casa, muito ativa socialmente. Logo na entrada da suíte, temos um painel com parte da coleção das Barbies da Ana. Isso é interessante de observar. Não é uma coleção escondida, ela é exposta. Colocar uma coleção pessoal logo na entrada do ambiente mais íntimo da casa é uma decisão muito simbólica, porque o quarto é o espaço de descanso, do privado, do que é essencial. Isso comunica segurança e autenticidade, e principalmente comunica que aquele espaço foi pensado para refletir quem ela é, não apenas artista, mas a pessoa. Arquitetonicamente, isso é a apropriação real do espaço. O projeto não tenta neutralizar a personalidade da cliente para ficar sofisticado, ele abraça a identidade dela. A Barbie ali não é tendência, é história, coleção, é algo que ela ama. Quando o cliente traz suas paixões para dentro do ambiente íntimo, o projeto ganha verdade. Essa lógica continua quando olhamos para a coleção de Swarovski, organizada por categorias em caixas de acrílico. Aqui existe curadoria. As esculturas deixam de ser apenas objetos pessoais e passam a compor a decoração. Isso exige cuidado visual, porque coleção, quando mal trabalhada, pode virar excesso facilmente, mas quando organizada, vira narrativa. E no caso da Ana, isso resgata algo muito interessante. Ela carrega um universo sertanejo forte, mas também tem um lado delicado, colecionador, atento a detalhes. A arquitetura consegue traduzir essas camadas, e isso é o que diferencia um quarto decorado de uma suíte autoral. E sobre os elementos arquitetônicos, a cama com estrutura tipo dossel metálico funciona como moldura arquitetônica. Ela delimita o espaço sem fechar visualmente. O espelho iluminado em formato de violão é um elemento cenográfico forte, traduz identidade musical sem ser literal demais. A TV giratória é outro ponto interessante. Ela atende tanto o ambiente geral quanto a área da cama. Isso demonstra preocupação com o uso real, não apenas com a estética. Aqui existe respiro, e isso é fundamental em projetos muito conceituais. Integrado à suíte, o banheiro assume linguagem de sala de banho. A banheira possui vista para a área externa, com uma atmosfera mais dramática e foco na experiência sensorial. Hoje, em casas de alto padrão, o banheiro deixou de ser só funcional e virou espaço de experiência. Mas também é onde o projeto exige mais precisão técnica, paginação de pedra, impermeabilização, alinhamentos, iluminação. Porque é diferente do quarto, onde o erro é estético, no banheiro o erro vira problema estrutural. Já o closet foge completamente do convencional. Couro caramelo, tons rosé e espelhos criam uma composição sofisticada e coerente com a identidade sertaneja premium da casa. Couro na marcenaria é escolha ousada. É um material nobre, mais sensível à umidade e à variação térmica. Exige controle ambiental e manutenção adequada. A combinação com espelhos ajuda a ampliar visualmente e equilibrar o peso do material, além da personalização desse espaço também, com as iniciais dos puxadores. O resultado é um closet autoral. Não é genérico, não é neutro, é único. Depois de analisar todos esses ambientes, uma coisa ficou muito clara pra mim. Essa casa não foi feita para ser neutra. Ela foi feita para ser dela. E isso é algo que eu valorizo muito como arquiteta. Porque é muito mais fácil fazer uma casa bonita pro Instagram do que fazer uma casa que realmente traduza a pessoa. Existe risco quando você trabalha com identidade tão forte? Sim, pode não agradar a todo mundo. Mas a arquitetura não é sobre agradar a todo mundo. É sobre traduzir o cliente com coerência técnica e verdade. E aqui existe uma coerência muito clara, principalmente na materialidade. A casa foi construída com uma presença marcante de madeira nos tetos, nos revestimentos de parede, nas mesas, na marcenaria. Não é uma madeira polida e uniforme. São lâminas naturais, com tamanhos diferentes, com texturas aparentes, com variação. Uma madeira mais verdadeira, mais rústica. Isso traz sensação de celeiro, de fazenda antiga, de herança. E quando o mesmo revestimento aparece no teto e na parede, cria continuidade visual. A casa inteira conversa, não existe quebra bruscas de linguagem. Outro material muito presente é o couro. Ele aparece nos móveis, nos revestimentos dos armários da área gourmet, no closet. Couro traz calor visual, sofisticação e reforça essa estética rural premium.
mas couro e madeira natural exigem responsabilidade técnica. Então, quando você escolhe trabalhar com essa base mais rústica, você precisa de execução muito bem feita. E isso é importante de dizer. Rústico não significa improvisado. Eu vejo decisões muito bem pensadas ao longo do projeto. A mudança estratégica da escada, a inversão inteligente entre quarto e closet, a integração visual com o verde, o tratamento acústico no estúdio, a coerência material entre madeira, pedra e couro. É uma casa temática mais sofisticada, rústica, mais planejada, personalizada, mas funcional. E apesar da temática marcante, ela tem uma cara de casa. Não é cenário vazio, não é decoração aleatória. É uma construção pensada para o estilo de vida da Ana e tudo o que ela gosta. E talvez o maior acerto aqui seja esse. Ela entra na casa e se reconhece nela. E no final das contas, é isso que diferencia uma casa bem executada de uma casa verdadeiramente bem resolvida. Bom, esse é o vídeo da casa da Ana Castella. Se você gostou, se você quer entender mais alguma coisa, se tem algum material, algum ambiente que você quer conversar, coloca aqui nos comentários que vai ser um prazer conversar com você. Se você também gosta desse conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreve aqui no canal e até o próximo vídeo.